Quando a gente fala em dor torácica cardíaca, a gente não tem tempo para perder não, tá? Não dá, não tem o que esperar, então vamos começar logo com o fluxograma massa e extremamente importante, complexo. Vamos lá, que preste atenção que a gente já vai começar com tudo aqui. Chega um paciente com dor torácica. Mas e se essa dor... Não importa, não importa, manda fazer eletro, não importa, manda o eletro e rápido. Vamos lá, exemplo. Ramiro, 62 anos. Um senhorzinho de idoso, tem diabetes, hipertensão. Chegou para você com uma dor torácica lá no pronto-socorro. E aí, o que é que você faz? Logo de cara, a gente já pensa em um eletro. Ah, beleza, 62 anos. Tem alto risco aí, a gente pode rodar um eletro para ver como é que tá o coração de seu Ramiro, né? Tudo bem, idoso, beleza. Vamos para Robério. Robério tem 33 anos, só um jovem. Chegou para você com dor torácica, não é diabético, não é hipertenso. Chegou no pronto-socorro, o que é que você vai fazer? Ah, dipirona. Dipirona é bom? Não. Eletro. Imediatamente eletro. Não vem inventar coisa. Dor torácica, faz eletro, vai para sua consulta depois, já com eletro pronto. Tem que ser protocolo no lugar onde você trabalha. Em UPA, em pronto-socorro, tudo. Tem que fazer eletro logo de cara. Chegou com dor torácica, manda para o eletro. Por quê? Quando a gente pensa em dor torácica cardíaca, porque a não cardíaca vocês já viram na aula passada, né? Quando a gente pensa em dor torácica cardíaca, a primeira classe que a gente precisa saber são as síndromes coronarianas agudas. E vamos tentar entender. Síndrome coronariana aguda. Coronariana, a gente pensa em artéria coronária. Coronárias, as artérias coronárias são as artérias que vão irrigar o próprio coração. Então é como se o coração estivesse irrigando o próprio coração. Beleza. As síndromes coronarianas agudas, elas são uma espécie de classe de dores torácicas. Vai ficar claro, presta atenção. A gente pode ter dois tipos de síndrome coronariana aguda. O famosíssimo infarto e a angina. A gente vai falar das duas. Começando, o que caracteriza uma coisa para ser chamada de síndrome coronariana aguda? A gente precisa ter um bloqueio súbito do sangue para o coração. Qual a causa? Qualquer uma. Se bloqueou o sangue para o coração, nas coronárias, a gente chama de síndrome coronariana aguda. Tranquilo. Agora, qual é a clínica? Vamos falar de infarto primeiro. No infarto, a gente vai ter uma dor em aperto típica aqui, uma dor em aperto, que começa do nada, início súbito, e que tem um bocado de irradiação. Pode ir para a mandíbula, pode ir para o ombro, pode ir para o pescoço, pode ir para o braço. Esse aqui é muito famoso, aparece em filme, série e tudo mais. Ah, tô com uma dor no peito que tá indo pro braço esquerdo, tô infartando. Por que que isso acontece? É simplesmente uma coincidência de inervação ali que acaba meio que confundindo o nosso sistema nervoso e dizendo que está doendo em outro canto, que não tem nada acontecendo ali. Mas um erro que você não pode cometer é dizer que infarto é sinônimo de síndrome coronariana aguda. Não é. Lembra o que eu falei? Síndrome coronariana aguda é um grupo. Dentro desse grupo tem infarto e tem angina. Pronto. Infarto não é sinônimo de síndrome coronariana aguda. É um tipo, é um subtipo. E quando a gente fala em infarto, na verdade, pensa o seguinte. Síndrome coronariana aguda tem dois tipos, beleza? Como é que eu vou diferenciar os dois, pelo amor de Deus? Se tem a mesma coisa, um bloqueio de fluxo sanguíneo ali. Tá, primeiro a gente precisa entender fisiopatologia. O infarto é quando esse bloqueio no fluxo vai causar uma necrose miocárdica. Parou tanto de sangue ali para aquele lugar que morreu o tecido ali, morreu célula. Teve uma necrose. E aí, quando você chega no pronto-socorro, chega um paciente infartando, o que você faz? Dor torácica, você pensa? Eletro, massa. Pediu eletro. Chegou lá as informações, não vou entrar em detalhes agora em como você vai identificar um infarto, mas você identificou um infarto e aí o médico olha para você e fala, vamos fazer um nitrato sublingual para ele. Sublingual, você pensa, como é que o cara vai dar comprimido para ele? Sublingual com o cara que está infartando. Pois é, ele fez um nitrato sublingual e, caramba, ele sabe o que está fazendo. Porque melhorou, aliviou um pouquinho o quadro ali, aliviou a dor.
enquanto ele fazia um bocado de burocracia para poder mandar para um hospital mais de referência para poder fazer os procedimentos certos. Mas aliviou. Por que o nitrato sublingual aliviou esse quadro clínico? Porque a gente vai ter o nitrato funcionando como um vasodilatador aí, principalmente de veias, tá? Então ele vai dilatar as veias, diminuindo o retorno venoso, aumentando o fluxo coronário e reduzindo a pré-carga. Então, calma, aumentou o calibre das veias, dilatou as veias, teve uma diminuição da pré-carga. Dessa forma, a gente vai ter uma pressão diastólica final do ventrículo esquerdo diminuída, facilitando aí um alívio final do quadro clínico. Então, nitrato sublingual. Beleza, síndrome coronariana aguda, primeiro tipo, infarto, foi pedioeletro. Próximo, angina. A angina também é uma dor torácica cardíaca, que também é uma síndrome coronariana aguda. Por quê? Lembra que eu falei? Síndrome coronariana aguda é o quê? Bloqueio do fluxo sanguíneo nas coronárias. Beleza. Na angina isso acontece. Na angina, a gente vai ter o quê? Uma diminuição do fluxo para o miocárdio. É como se fosse uma etapa antes, um passo antes de acontecer a necrose e, consequentemente, o infarto. Mas a clínica é bem parecida. É uma dor em aperto. E essa dor em aperto ela pode ter características de angina estável ou de angina instável. A angina estável é mais tranquila, pelo nome já dá para saber. Angina estável, ela é estável, mais tranquila, está relacionado com esforço. Fiz um esforço físico muito intenso, estou muito estressado, sinto a dor. Estou em repouso, melhorou. Tomei nitrato, melhorou também, mesmo raciocínio lá do infarto. E além disso, ela vai acabar durando menos tempo que a instável, tá? Porque a instável é o quê? Instável, o próprio nome já dá um pouco de medo. Angina instável, instável, não consigo controlar. A angina instável, o paciente pode estar em repouso, pode estar correndo de um lado para o outro, mas ele vai sentir essa dor. E é uma dor que ela não resolve rapidinho sozinho, como a estável, que melhora aí com 5, 10 minutos, não. A instável dura 20, 25, 30 minutos e o paciente em repouso com a dor. E como é que a gente faz o diagnóstico diferencial? Eletro. Qual é o principal diagnóstico diferencial? Infarto. Pede o eletro para dor torácica. A gente não tem tempo para perder nesses casos. Pede o eletro. Pede enzimas cardíacas, que é a famosa troponina, mas não vou entrar em detalhes nisso agora. Síndromes coronarianas agudas, foi infarto e angina, estável e instável. Vamos falar de dissecção de aorta. Dissecção de aorta, quando a gente fala em dissecção, o próprio termo dissecção, você já pensa, opa, tem um negócio dissecando, tem um negócio rasgando. É um rasgo, é exatamente um rasgo. Aorta, todo mundo conhece a aorta. Dissecção de aorta é um rasgo na aorta, mais especificamente lá na camada interna da aorta. Imagina, rasgar a maior artéria que você tem. No mínimo vai doer muito. E pronto. Esse é o quadro clínico. É uma dor insuportável. O que acontece ali, onde é que está a aorta? Precórdio. Então, uma dor precordial insuportável, rasgando aqui, que vai do peito ali para o dorso. E não melhora com nada não, tá? Não tem fator de melhora. Não melhora com repouso, não tem relação com esforço, não piora correndo, nada. Só uma coisa. Síndrome de Marfan, já ouviu falar? É uma doença genética que os estudiosos perceberam que esses pacientes que têm síndrome de Marfan acabam tendo um fator de risco maior, tem um maior risco de desenvolver essa dissecção de aorta. Então, bem interessante, né? Uma doença genética. E para finalizar, as causas de dor torácica cardíaca, a gente tem a pericardite. Quando a gente fala em ite, a gente lembra de processo inflamatório, inflamação, pericárdio no pericárdio. Então, inflamação no pericárdio, por quê? Porque está tendo um acúmulo de líquido nessa região. Nesse caso, a gente vai ter um acúmulo de líquido onde não deveria ter, a gente chama de dor pleurítica.
A dor nesse caso vai ser pleurítica. A gente já viu dor pleurítica antes, tá? Derrame pleural, lá em respiratório. Nesse caso, o que é que a gente vai entender? O que é que a gente vai ver aqui? O paciente simplesmente vai melhorar com uma posição específica. Ele vai sentar, inclinar para frente, melhorou, aliviou o quadro. Por quê? O líquido vai se acomodar em um lugar, uma posição de conforto ali para aquele paciente. E no exame físico tem um som específico que é o atrito pericárdico. Esse aqui é exatamente o backup dessa aula. Muito importante, não esquece do eletro, pelo amor de Deus. Se gostou, massa, a gente se vê na próxima aula.